livro de João, capítulo 11, Deus tem uma palavra de milagre, de poder, para falar conosco nesta noite, tá? Para trazer o fortalecimento, para trazer algo do céu, para mover a nossa fé, para nos jogar para cima, nos colocar, né, crendo nesse poder de Deus tão maravilhoso. Nós vamos ler uma palavra aqui, irmãos, sobre uma família, né? A família de Lázaro. Aqui, irmãos, eu quero dizer para você que é uma família que tinha uma dedicação genuína e forte com Jesus. Eles tinham uma intimidade muito grande, desfrutava de uma comunhão linda com o próprio Jesus. Eles tinham, né? Nós vamos ler algumas partes aqui, tá? Deixa aberto e depois a gente vai estar lendo e eu vou estar ministrando. Então, irmãos, só que mesmo tendo essa comunhão, mesmo tendo essa intimidade com o Senhor Jesus, eles eram bem próximos, né? Apesar de tudo isso, Lázaro experimentou de um momento de muita tristeza, de doença e até mesmo de morte, né? E as irmãs com muito sofrimento, muita angústia, muita ansiedade, muito desespero. E hoje, irmãos, essas aflições que eu estou dizendo aqui, ela pode atingir qualquer um de nós em qualquer momento da nossa vida. Nós sabemos disso, né? Ela pode vir nos atingir a mim, atingir a você, atingir qualquer um dos escolhidos do Senhor. E nós sabemos que isso vem. Nós sabemos que, né, Deus não havia assim, a gente não sabe, mas chega um momento que chega. Esse momento de dificuldade, de tristeza, de angústia, ele vem, mesmo para aquele que está íntimo, aquele que tinha uma intimidade com o Senhor. E aqui, irmãos, a palavra do Senhor diz que tinha Marta e Maria, que eram suas irmãs. As igrejas hoje, irmão, elas estão o quê? Elas têm as Marias, né? Maria que persevera, que está lendo aqui, em amorosa devoção, adoração, busca comunhão e intimidade com o Senhor. Ela não abria mão desse propósito de estar próximo, ouvindo, aprendendo das coisas lindas do Senhor. E Marta também, uma fiel, né? Diferente, um pouco diferente de Maria naquilo que ela fazia para o Senhor, mas não deixava de ser uma mulher de Deus. E ela se de boas obras, né? Dedicada, com muita fé. E Lázaro, que passou por esse sofrimento e chegou a morrer. Então, irmãos, famílias desse tipo talvez exclamam assim, né? Talvez acontece, a pessoa fala, mas até quando? Parece que o Senhor esqueceu de nós. Parece que o Senhor esqueceu de mim. Quantas vezes a gente escuta isso, né? A pessoa falando. Jesus nos mostra, irmão, nessa palavra, que a demora dele não é falta de amor, não é falta de misericórdia, não é falta de compaixão, não é, tá? Mas nós vamos sim, é para a glória dele. Nós vamos ler aqui que ele fala. Ele diz, aqui nós vamos ver que ele demorou a chegar. Ele não chegou naquele dia que foi chamado, porque ele estava num lugar mais longe, ele não conseguiu chegar, né? Então as coisas acontecem no tempo certo, no momento exato, para a glória e para o louvor desse Deus maravilhoso. É no momento certo que acontece o poder e a glória do Senhor, né? Então assim, não é porque o Senhor não estava ouvindo, ele ouviu, ele ficou sabendo, ele recebeu a notícia, né? Para ele poder ir ali visitar Lázaro, que Lázaro estava à beira da morte. Então ele recebeu esse aviso. Só que ele conseguiu chegar no momento ali que Lázaro já estava morto. E vamos ler aqui em João capítulo 11, diz assim, ó, versículo 1. Vamos ler alguns versículos aqui. Diz assim a palavra do Senhor: estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, diz: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro.
E diz assim, vamos passar para o versículo 17. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tu, quanto pedires a Deus, Deus te concederá. E disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isso? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e o chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta a encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: vá ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo, lançou aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando o viu chorar, e também chorando os judeus com ela vinha, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abrir os olhos aos cegos, fazer também com que este não morresse? Jesus, porém, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te tenho dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creia que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham visto a Maria e que tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele. Amém? Até aqui, irmãos, por enquanto. Vamos parar aqui. Creram nele. Nós lemos aqui, irmãos, algo sobrenatural, glorioso, que Jesus fez ali naquela vida daquele homem. Então, o que Jesus falou? Que esse milagre, que o que ele fosse fazer era para a glória de Deus, era para a glória do seu reino e para que todos vissem o poder de Deus. E nós lemos aqui, ele ainda falou: para que todos vissem e crescem que eu fui enviado pelo Pai, Deus que me enviou, né? Então aqui foi algo que o Senhor fez através desse milagre, que quantas pessoas viram e contemplaram o milagre que Jesus fez. Jesus foi avisado da enfermidade há tempo, ele foi avisado da doença do amigo, né? E ele respondeu, lá no versículo 4, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela.
para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Queridos, a gente às vezes pede algo para o Senhor e nós achamos que nós vamos, só nós que vamos receber o milagre, nós vamos usar do milagre. Mas nós temos que entender, irmãos, que quando nós recebemos algo de Deus, o milagre de Deus na nossa vida, quando Deus te cura, te liberta, te restaura, te levanta, te coloca de pé, te faz coisas lindas, o reino de Deus avança na terra. Deus tem prazer em abençoar, curar, libertar a sua vida. Pastora, mas por que eu ainda não fui liberto? Então busca ao Senhor, coloca a tua vida no altar e começa a buscar a Deus para você viver a glória de Deus. Deus tem prazer em te abençoar, não para você sair somente curado para lá para cá, não, mas é para o reino dele, é para o crescimento do seu reino na terra, é para que as pessoas olhem e vejam quão grande é o Deus que você serve, e eles também vão querer buscar desse Deus, vão querer estar na presença desse Deus, amém? Então é para isso também, não é só para você ficar curado. Ai, pastor, hoje eu estou curado, estou liberto, mas é para você glorificar o nome do Senhor. As pessoas vão olhar para você e falar, mas não é você que tinha isso? Não, eu não tenho mais. Falou mesmo, eu tinha, não tenho mais, porque Jesus me libertou, Jesus me curou, né? Então muitas circunstâncias, irmãos, da nossa vida, oramos, chamamos por Jesus e às vezes não conseguimos ouvir sua voz. Ele fica em silêncio, né? Foi o que aconteceu aqui. Jesus sabia da doença, Jesus sabia, mas ele sabia também o momento exato de agir. Muitas vezes você tem pedido a Deus algo na sua vida e você às vezes olha e fala assim, Senhor, o Senhor está em silêncio, Senhor, eu não estou ouvindo a tua voz. Até quando que o Senhor vai fazer isso? Eu vou dizer para você que ele fala para você hoje, eu sei o momento exato de agir. Eu sei o momento exato de fazer na sua vida. E vocês não sabem nada. Nós não sabemos, irmãos. Então a nossa solução é continuar. Não desistir nunca. Continuar buscando, continuar clamando, continuar esperando com paciência o agir do Senhor através da nossa oração, através da nossa conduta, através da nossa ação de fé, através da nossa vida de fé. E você sabe, irmãos, que muitas vezes as pessoas mais próximas de você, que vê você lutando contra uma doença, contra uma circunstância, um problema, e você crendo ali, serve de testemunho. A pessoa olha e fala assim, nossa, mas ele continua crendo. Ele continua crendo. Olha ali, continua crendo. É a mesma coisa a situação da nossa nação. Eu creio, eu continuo orando porque eu creio que Deus está agindo e Ele vai fazer um milagre. Eu creio que vai fazer. Eu creio, e é isso que nós temos que continuar no nosso coração. Qual que é a circunstância que você tem passado na sua vida? Que é a dificuldade que você tem? Fala, pastor, eu tenho orado, mas parece que nada tem mudado. Continua crendo. A palavra de Deus lá no Salmo 27:14 diz assim, espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém, irmãos? Amém? Cristão, crente de Deus. Às vezes a gente fala assim, espera no Senhor. Não é para ficar lá não, viu, irmão? Né? Na cadeira não, né? Esperando. Estou esperando, né? Eu estou esperando. Esperar no Senhor, irmão, é orar, é clamar, é estar esperando em oração, é estar crendo. Eu estou esperando, mas eu estou orando, estou esperando o agir de Deus, mas eu não estou parado. Eu estou orando, eu estou indo para cima, eu estou orando, eu não estou aceitando o inimigo pegar o meu território. Muitas vezes, irmão, nós estamos na nossa casa e nós vemos o inimigo pegar o território nosso e nós ficamos ali parados. A hora que Deus quiser, Deus faz. Deus já quer, irmão, Deus já quis. Nós temos que levantar, nós temos que ser valente em oração, em clamor. Espera aí, Satanás, você vai bater em retirada, porque essa casa aqui foi Jesus que me deu, essa família foi Jesus que me deu. É o que nós temos que fazer, nós temos que se levantar mesmo, crendo, buscando, esperando em Deus. Esperando o quê? O socorro de Deus. Lá em Jeremias fala, né? Ele fala assim, ó, se aquele que te chama pelo meu nome se humilhar, buscar, né? Não, Jeremias não, né? Jeremias, esse é a 2 Crônicas que ele fala, né? Que ele se
clamar, buscar, se converter dos seus maus caminhos, o Senhor vai ouvir a nossa oração, Ele vai mudar a nossa história, Ele vai mudar a nossa vida, Ele vai mudar tudo. Então nós temos que continuar crendo, irmão, não tem volta, tá? Você tem que continuar marchando. Às vezes sua marchinha está curtinha, né? Está devagarzinho, né? A luta é grande, mas não pare, continue avançando, continue crendo. Se ousarmos chamá-lo, né, a sua ação será muito além das nossas expectativas. Se nós começarmos a chamar, né, o Senhor vai anunciar coisas grandes em nossa vida. Jeremias 33, né, também que eu queria falar aqui, que eu misturei com Crônicas 33:3, que ele fala, né, chama a mim, chama, clama a mim. Clamar é gritar, é buscar desesperadamente, sabia? É desesperadamente, chama-me, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que vocês ainda não sabem. Então o Senhor quer que nós chegamos ousadamente na presença dEle. Pastora, mas eu estou em pecado, minha vida está tudo danado. Conserte sua vida, crente. Colhe o seu joelho no chão, pede perdão para o Senhor, é tempo de arrependimento. Os finais dos tempos estão chegando, Jesus está voltando e nós precisamos consertar a nossa vida. Não vale a pena dar lugar para pecado não, irmão. Vamos viver esse tempo curto que nós ainda temos, servindo ao Senhor de todo o nosso coração, né? Buscando ao Senhor. Entrega verdadeiramente sua vida a cada dia mais na presença do Senhor, tá? Não deixa que o pecado venha te roubar, venha tirar suas forças, não. Vai buscando a Deus, Deus vai dando força, Deus vai fortalecendo a nossa fé e nós vamos recebendo o melhor de Deus, amém? Então, irmãos, aqui nessa palavra, quando Jesus chegou, já havia 4 dias que Lázaro estava sepultado, né? 4 dias, pensa no morto sepultado há 4 dias, irmão. Num dia já fede, né? 2 dias, depois de sepulto, que é depois de umas horas, né? Um dia já deve estar terrível. Agora você imagina em 4 dias. Jesus demorou, porque Betânia, né, era uma distância de mais ou menos aqui, pelo que esses estádios que fala aqui na palavra, mais ou menos uns 3 quilômetros de Jerusalém. Né? Então assim, né, demorou ali, e Jesus caminhava, irmão. Quando Jesus saía no propósito de ir para algum lugar, você imagina quantas pessoas paravam Jesus? Quantas pessoas paravam? E ele parava ali, ele dava atenção para todos. E ali eu imagino com uma caminhadinha de quanto é? De meio-dia, ele gastava o quê? Né? Muito mais, porque ali ele ia caminhando, ele ia falando do reino do seu Pai. Ele ia pregando ali o Evangelho. Então aqui no versículo 19 ele fala: havia muitas pessoas com Marta e Maria para consolá-las. Talvez, irmãos, talvez não, eu creio que essa quantidade de pessoas era até maior do que antes que tinha ali. Jesus sabe a hora certa de fazer um milagre na sua vida. Jesus sabe o momento certo de realizar um milagre na sua vida. A única coisa que nós temos que fazer é continuar no trilho, continuar no prumo. Não olha para a direita nem olha para a esquerda. Pastor, mas está difícil. Pede ajuda que nós te ajudamos, irmão. Nós vamos orar, nós vamos pôr a mão na sua cabeça, nós vamos te ajudar e você vai conseguir caminhar no trilho, ali, no foco, no autor e consumador da nossa fé. É isso que é o nosso papel, porque o milagre vem do Senhor. Aquilo que eu tenho que fazer, eu costumo falo direto aqui na igreja, aquilo que eu tenho que fazer, que é orar, que é eu colocar minha vida na presença de Deus, que é eu jejuar, Deus não vai fazer para mim, Ele vai fazer o milagre. Aquilo que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Então ali, irmãos, ali havia muitas pessoas. Dá para entender, irmão, que era uma família de um irmão e 2 irmãs só. Talvez seus pais já tinham falecido, né? Com certeza. E eram muito unidos. Muito unidos, muito unidos. Então você percebe assim que era um sofrimento muito grande. Então, ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro, né? No versículo 21 e 22, mulher cheia de fé e a certeza de que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Qual foi a fala delas? Se o Senhor estivesse aqui, Ele não teria morrido. Então elas tinham a certeza. Então, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Essa foi a fala de Marta e de Maria, das duas,
Mulheres de fé, mulheres que depositavam toda a fé delas ali em Jesus. Será que nós temos tido tanta fé assim de falar: Senhor, se o Senhor colocar a tua mão, essa história muda. Senhor, se o Senhor colocar a tua mão aqui nesse patrão, essa história muda. Se o Senhor colocar a mão aqui nessa nação, essa história muda. Se o Senhor colocar a mão aqui nesse filho, essa história muda. Se o Senhor colocar a mão nesse casamento, esse casamento muda. A minha vida muda. Se o Senhor colocar a tua mão verdadeiramente sobre a minha vida, isso, será que nós temos fé para declarar isso, irmão? E crer de todo o nosso coração? Como essas mulheres aqui falaram: se o Senhor tivesse, aqui, ele não teria morrido. E o versículo 33 fala que é o melhor versículo da Bíblia, 35, Jesus chorou. Jesus chorou, irmãos, ele chorou de ver, tá? Porque Jesus conhece o pensamento, Jesus conhece o coração, Jesus conhece o nosso íntimo. E ele viu quanto sofrimento estava saindo daquelas mulheres, ali daquelas irmãs. E Jesus teve compaixão, Jesus chorou, Jesus sentiu, o que ela estava sentindo. Então aqui revela o coração e o sentimento de Jesus, irmão, ao presenciar a dor e o sofrimento causado por aquela morte, por todo aquele mal, por tudo aquilo que as pessoas têm passado. Eu vejo aqui esse choro de Jesus por tudo aquilo que as pessoas têm sofrido. Quantas pessoas têm sofrido, no nosso país, no mundo inteiro, Quantas pessoas sofrem. E às vezes a gente olha a vida da gente e fala assim: ai, tá tão difícil. Irmão, não tá. Tem tanta gente sofrendo, com doença terrível. Quantas pessoas sofrendo, sabe? Quanto sofrimento que está acontecendo, Então é isso que Jesus tem. Ele tem a compaixão, ele sofre também, ele vê o nosso sofrimento, ele sente, o nosso sofrimento. Então isso significa que Jesus foi tomado de profunda tristeza naquele momento. Aquele momento Jesus sentiu, ali a causa daquele sofrimento, de todo o sofrimento, irmãos, do mundo, que é causado, pelo pecado, por Satanás. E nós temos visto quanta coisa. O demônio tem prendido as pessoas, tem acorrentado pessoas têm sofrido ali, debaixo da opressão maligna, diabólica. E nós sabemos disso. Quantas pessoas têm sofrido. E Jesus viu e sentiu toda a dor que aquele povo trazia em seus corações. Ele ouviu o íntimo. Jesus conhece seu coração, Jesus conhece o nosso sentimento, Jesus conhece a nossa vida, Jesus conhece o nosso pensamento, Jesus conhece o nosso interior. Ele sabe. E às vezes nós oramos e falamos: Jesus, o Senhor está vendo, Pai, quanto eu tenho sofrido. Não tem problema a gente orar e falar para Jesus, mas Ele sabe de tudo. E nós apresentamos diante dele, Então, irmãos, da forma que Jesus se comoveu com o sofrimento de todo aquele povo, Ele se comove também com o nosso, com as nossas dificuldades, com a sua dificuldade. Às vezes você está numa dificuldade que você não sabe para que lado que você vai. O que você faz? Peça direção para Deus, peça sabedoria para o Senhor. Talvez alguma dificuldade te traz ansiedade, tristeza, O mesmo que ele sentiu pelos parentes de Lázaro, pelas irmãs de Lázaro. E o Senhor Jesus olha e sente. Então ele ama você, ele ama cada um de nós, de igual modo. Ele ama cada um, irmãos, e ele tem visto. E ele está vendo, ele está contemplando. E nós temos que parar com esse negócio de falar: Senhor, mas Senhor, isso parece que o Senhor não lembra de mim, parece que o Senhor esqueceu. Não fica falando isso para o Senhor. Não tem problema você apresentar tuas causas. A própria Bíblia fala, Isaías fala: apresenta tuas causas, apresenta tuas necessidades. Quando o inimigo se levantou contra o rei Ezequias, irmãos, o que o Ezequias fez ali diante de Deus com o profeta Isaías, que estava com ele ali? Ele chegou e apresentou as cartas ali: Senhor, olha aqui as afrontas, olha aqui o que o inimigo tem feito, tem afrontado, tem rido de nós, tem zombado do Senhor, tem zombado do seu povo. Ele apresentou as causas. Não é pecado a gente apresentar as causas, mas não cobra nada de Deus, não.
Peça para Ele: Senhor, eu estou, o que eu preciso fazer? O que eu tenho deixado de fazer para o Senhor, Pai? Que está demorando vir a minha vitória. E você, Deus vai te dando direção, vai pedindo direção, vai pedindo a sabedoria do Senhor. Ele vai te dando, Ele vai nos organizando, Ele vai nos colocando, Ele vai nos direcionando para que a gente venha alcançar o melhor de Deus, o milagre. E aí no versículo 39 ele fala, Jesus disse: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, vai tirar essa pedra aí, tipo assim, né? Eu estou completando aqui, né? Vai tirar essa pedra aí para quê? Né? Para quê? Está fedendo. Irmãos, e aí ele diz: porque já é de 4 dias. Olha aí, irmãos. O que o Senhor, muitas vezes nós chegamos diante do Senhor com a situação, irmão, fedendo, tá? Fedendo, tá perdido já. E às vezes as pessoas olham para você e que isso aí não vai adiantar não. Isso aí não vai resolver não. Quantas vezes a gente escuta isso? Às vezes resolve sim. Era de 4 dias, estava desmanchando, tá? Eu acredito que a carne já estava soltando ali porque eles enrolavam, né, o corpo nos tecidos, nas faixas, né? Aquilo já estava soltando. Mas o poder que o nosso Deus tem, Ele tira o fedor, Ele junta a carne de novo, Ele restaura a vida, Ele restaura qualquer coisa na nossa vida, qualquer tipo de situação. Amém, irmãos? Você crê nisso? Porque eu creio. Você crê de verdade? Eu creio. Pastora, mas está difícil, a vaca já foi para o brejo, é assim, não é? Que usa esse ditado? A vaca foi para o brejo? Não estou falando errado não. A vaca já foi para o brejo. Tem problema não, pode deixar que ela sai do brejo. Puxa o poder de Deus, puxa e tira ela do brejo. Tira ela, desatola ela já, em nome de Jesus. É o que o Senhor Jesus fez aqui naquele dia. Senhor, já cheira mal. Quantas vezes, irmão, vem coisa. Às vezes a gente olha e fala assim: não, pastor, vamos conformar com isso aí, ó. Vamos conformar aí, ó, com essa nação. Não, pastor, ó, Deus está no controle. Aquilo que eu tenho que fazer, Deus não vai fazer para mim. Eu arredar o pé, eu fazer, eu orar, eu jejuar, eu me colocar diante de Deus, não vai fazer. Vai? Não vai. A parte nossa é nossa. É aí que entra essa parte, irmão. Tá? Pastora, mas esse país já está fedendo. Tá, irmão, está fedendo mesmo. Aquilo lá, naquele lugar lá, aquilo lá sobra um fedor diante de Deus. Tanta injustiça, tanta corrupção, tanta anarquia, tá? E eu creio, irmãos, que Deus não moveu no dia ali, como eu comecei a falar, acho que eu não terminei o raciocínio, porque tem que cair tudo. Tudo injusto tem que pagar, tudo tem que cair, todo o sistema tem que cair, tá? Porque essa nação é do Senhor Jesus, o nosso Brasil é do Senhor Jesus, ele é consagrado ao Senhor Jesus, amém, irmão? E eu creio nisso, eu sei que você também crê, você tem declarado. Então, irmãos, tem que cair tudo, tem que pagar, então tem que acontecer. O Senhor muitas vezes vai fazer algo na nossa vida, irmão, a nossa vida vira uma bagunça primeiro, não vira? Quem já viveu isso? Não é? Você começa a orar, parece que o trem vira de perna pro ar, não é? Parece que tudo começa a dar errado. Fala, nossa, mas eu estou orando. Aí eu falo para você, dá glória a Deus. É porque está consertando a casa, está limpando, está arrumando. Daqui a pouquinho o trem fica tudo em pezinho. Vai ficar nada de perna pro ar. Daqui a pouco fica tudo organizado. E é assim. E Deus vai agindo. Então, irmãos, aqui, olha a fé de Marta, né? Mas também agora sei. Ela falou, né? Que agora sei, né? Que ela falando do poder que o Senhor tinha, né, para ressuscitar. E aqui ele fala: tira a pedra, os impedimentos da sua vida. A pedra é você que tem que tirar. Jesus tinha poder para ir lá, olha a comparação que eu fiz aqui, ó. Não pode ficar falando muito não, viu, irmão? Senão depois não posso colocar. Olha o poder que Jesus tinha para fazer isso lá atrás, né? Ele não fez, tá? E aquilo aqui, ó, Jesus tinha poder para mandar um raio, sai pedra, é ou não é? Fazer assim, ó, e a pedra você correndo, não é? Você enrolando? Não, é você que tira a pedra. É você que tira a pedra.
É você que não aceita o demônio entrar no seu território e tomar posse daquilo que é seu, da sua família, do seu trabalho, da sua prosperidade, da sua vida, da sua nação. É nós que temos que tirar a pedra, o impedimento, a falta de oração, a falta de clamor, a falta de busca, a falta de acreditar, de ter fé, que Deus vai mudar a história, tá? É isso que nós temos que tirar essa incredulidade do seu coração, que eu acho que é a pedra maior, que muitas vezes fica aqui na porta do nosso coração, irmão. Muitas vezes é a incredulidade. Ai, pastor, mas será que vai funcionar? Nem será não, irmão, tá? Nós temos que continuar. Se nós colocar o será, nós não fazemos nada, né? Nós fica só ali, ó, esperando. Esperei com paciência no Senhor, mas esperar mesmo, né? Sentadinho sem fazer nada. Então, vamos crer no poder de Deus. Então ele fala, não importa a situação que se encontra, está podre, está fedendo, está derretendo, desmanchou, está só no osso, não tem mais jeito. É aí mesmo, assim que Jesus vai entrar e trazer vida àquilo que está morto. É assim que ele vai fazer. Ele vai trazer vida, ele vai trazer vigor, ele vai trazer força, saúde. Pastora, mas a saúde já acabou, a saúde já foi. Os ossos, o médico falou que está desmanchando, os ossos estão com desgaste, tá? É doença, vai ter que tomar remédio para a vida inteira. Eu falo para você que não. A última palavra vem de Deus, amém? A última palavra vem de Deus, aleluia. Ah, pastor, mas isso é da idade. Não, a última palavra vem de Deus. Creia. O que é que Jesus falou? Crê. Aquele que crê verás a minha glória. Ver a glória de Deus é ver o agir, é ver o trabalhar de Deus, é ver o milagre na nossa vida. É dessa forma que o Senhor quer trabalhar na minha e na sua vida, em nome de Jesus, amém, irmãos? E concluindo aqui, muitos, pois, dentre os seus familiares, conhecidos e amigos vão ver o milagre. Vão ver o milagre na sua vida, vão ver a restauração da sua saúde, a restauração dos seus filhos, a restauração do seu casamento, do seu trabalho, da sua empresa. Vão ver você avançar, prosperar. E muitos vão ver, irmãos, através desse milagre, né, da sua vida, com Deus e a sua fidelidade com Ele. E muitos vão querer crer e vir para a presença do Senhor. Aonde eu entrego a minha vida para esse Deus, aonde eu deixo Deus trabalhar na minha vida, não desista nunca, tá? Continue crendo que o seu milagre está a caminho. Eu continuo crendo que o milagre da nossa nação está a caminho. Ele vai chegar. O milagre na sua vida, na sua história, na sua família está chegando, amém? Então Deus pode realizar um milagre por você. E aleluia. E você continuar lendo a palavra aqui, irmãos, fala assim, né? Que até as pessoas ali olhavam e via, né? Lázaro, onde ele ia? O milagre estava andando, o milagre andava. As pessoas vinham para ver o milagre. As pessoas vinham para ver aquele homem que o Senhor Jesus ressuscitou. E toda a casa cheia, todo aquele povo que estava ali, glorificaram a Deus. E esse milagre foi para o crescimento espiritual, crescimento do reino na terra e a alegria da família, amém? O seu milagre é para a sua alegria, tá? É para o seu transbordar, é para a sua alegria, para a sua satisfação, amém? Não é assim o nosso milagre? Mas acontece o que? Eu recebo, eu me alegro, eu glorifico em Deus e o nome dele vai sendo exaltado e glorificado. E você tem o dever, eu tenho o dever de abrir a minha boca e não ter vergonha de falar: foi Jesus que me entregou esse milagre, amém? Foi toda a honra, toda a glória, todo louvor seja dado a Ele, porque nem a fé que eu tenho é minha, mas é Ele que me dá, amém, irmãos? Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus? Aplauda o Senhor, vamos ficar de pé.